Olá, tudo bem? Me diz uma coisa, eu te cansei pedindo para acessar o link da Amazon, mas é por um bom motivo. É para você conhecer o meu romance, Uma Fuga para a Felicidade. Bom, a convidada de hoje vem direto de Minas Gerais, é uma psicóloga que se chama Amanda, e o tema de hoje é sobre inteligência emocional. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Tudo bem, Amanda? Como vai? Tudo ótimo por aqui. E por aí? Tudo bem, tudo jóia, tudo perfeito. Me conta, como é que é essa questão de inteligência emocional para explicar para quem está nos assistindo? Então, a inteligência emocional vem aí, né, um conceito que o psicólogo e jornalista Daniel Goleman trouxe pra gente, desde aí do final da década de 80, ampliando mais na década de 90, entendendo como um aspecto da inteligência que nós vamos ter mais consciência das nossas emoções, dos nossos estados emocionais, oscilações, sabendo essa comunicação aqui dentro, consequentemente tendo mais empatia e também se relacionando melhor com os outros, né? Então, tendo essa percepção das emoções ali no outro também, de uma maneira mais alinhada, mais conectada, e isso melhorar as relações como um todo, né? Hum. Tá, e como é que a pessoa pode se dar conta dessas emoções? Que no dia a dia a gente tem várias emoções permeando, né? Fazendo trocas, enfim. Como é que ela pode se dar conta Sim. da sua Parte, importância na nossa vida, né? sim, sim. Pensando hoje em dia, por exemplo, né, essa questão da pandemia e tudo que vem acontecendo, assim, provocando mesmo uma necessidade de olhar para dentro, né, eu percebo a inteligência emocional e essa observação das emoções como uma necessidade que parte também da autoobservação. Uma coisa muito simples. Então, eu estou aqui no dia a dia, vivendo uma situação, começar a perceber como que o meu corpo está reagindo a isso. Às vezes o corpo vai dando algumas setas ali, vai mostrando algumas alterações, frequência cardíaca muda, respiração muda, fica de alguma maneira diferente do habitual, ou se esse ritmo mais acelerado for o habitual, tem que parar para olhar, né, porque não é normal. Enfim. Então essa autoobservação de percebendo primeiramente como que o corpo está reagindo. E aí, depois, começar a aprofundar nisso, no sentido de, tá assim, que emoção é essa? Né, como você disse aí, a gente passa por várias emoções ao longo do dia, ao longo das semanas. Mulher, então, ao longo do mês, né, passa por várias, porque tem alterações hormonais acontecendo aí, então é inevitável essas alterações. Então, começar a perceber e dar nome para essas emoções. Né? Então, à medida que eu vou nomeando, vai ficando mais fácil, porque eu vou conhecendo, percebendo as alterações, eu vou conhecendo, vou perguntando, vou para mim mesmo, vou me aprofundando, para eu saber gerir isso da melhor forma, né? E não ficar refém das reações. Às vezes a gente sente algo e já vai lá responder rápido, né? Sem ter muita Sim. consciência ali. Vamos pegar um exemplo assim, bem prático, que muitas mulheres, né, que estão nos Uhum. ouvindo, de repente já passaram por isso, o marido atraiu. Ela fica desesperada, querendo acabar com o cara, querendo ir atrás, querendo quem vê, quem é, quem fez, não sei mais o que. Tanto está dizendo que antes dela tomar uma atitude que pode ser destrutiva e modificar toda a vida dela, ela tem que parar, refletir e pensar: será que vale a pena fazer isso por essa pessoa? O Exatamente. quanto que eu estava na relação? Será que era só eu que estava investindo solitária? Ou Sim. será que existia uma troca? Então, parar e pensar. Agora, não é fácil tu sair de um estado para outro, né, de autocontrole, de domínio de si mesma, para aquele de uma pessoa impulsiva que vai, que age. Como que a gente faz? Então, eu quero que tu nos ajude a pensar. Como é que tu sai daquela pessoa que vai atrás, impulsiva, querendo resolver tudo, para aquela outra que tem autocontrole e domínio sobre si mesma? Treino, né? Treino. Eu sinto como um treino, porque inteligência Ah, emocional, diferente da inteligência do coeficiente intelectual, o QE, que é o coeficiente emocional, ele pode ser desenvolvido. Então a gente não nasce com isso desenvolvido, mas a gente pode desenvolver isso ao longo da vida, né? Então, como que é esse treino? De forma muito prática, para quem está ouvindo aqui, já pegar alguma coisa e já começar a praticar para ver se realmente melhora. Respiração consciente. hum, Né? Então, a prática meditativa da presença, né? E aí eu não estou falando nem de filosofias, de religião, nada disso. Estou falando de uma prática que te traz para o momento presente, por exemplo, o mindfulness, né? Que é a abordagem com que eu lido, com que eu trabalho diretamente, vai convidar para essa presença.
Então, quando eu estou presente, quando eu estou respirando conscientemente, provavelmente, de uma maneira mecânica, comprovado cientificamente aí, o meu corpo vai começar a responder dentro da realidade e não só naquela mente que fica ali tentando se defender, criando estratégias, se sentindo talvez demasiadamente vítima ou machucada. E aí, quando você descola disso, você consegue observar toda essa percepção que você trouxe aí, né? Será que é só eu que estava nessa relação? O que estava acontecendo aqui? Então, quando a gente está muito emocional, muito ali na coisa passional, não tem espaço para isso, né? É Fica verdade. muito intenso, né? Então, quando eu respiro, é como se eu fosse acalmando o meu corpo, fosse acalmando o meu corpo. Não dá para falar pro coração, bate mais devagar que tá tudo bem. Não é assim que funciona. Mas a respiração é uma prática vital que a gente controla. A gente pode escolher respirar mais profundo, escolher respirar mais rápido, e com isso muda toda a bioquímica do corpo. O importante é parar, refletir, buscar autocontrole. Então, o primeiro passo é a respiração. Vai respirando. Sim, Para sim. não deixar esses pensamentos nocivos tomarem conta, e aí quando tu vê, vem aquela explosão, aquela coisa assim de que a gente vê muito, né, muito passional, de falta de autocontrole. Então, começa com a respiração e depois, qual o segundo passo? Primeiro a respiração, para depois o questionamento, para depois a investigação mais profunda. Porque sem a respiração, eu não vou ter uma oxigenação necessária para irrigar as áreas do cérebro que vão trazer razão para a coisa, porque a emoção está muito intensa, então a razão tem que estar aqui para pá. Então, na hora que eu respiro, eu trago essa razão. É como se eu deixasse a informação chegar no meu córtex pré-frontal. Então, tem oxigênio aqui, tem sangue onde precisa, aí eu posso investigar, aí eu posso me questionar, colocar os prós e os contras, né, da situação em si, olhar com distanciamento mesmo. É como se eu descolasse da emoção, De fora. descolasse da mente, aí eu consigo ver melhor. Mas para isso eu preciso estar com a bioquímica, com o corpo mais pronto para isso. O coração está acelerado, sinal que o corpo não está no nível de razão para poder chegar a uma conclusão realmente assertiva, né? Então, às vezes, primeiro essa respiração, depois a autoinvestigação. É o que eu busco orientar aí. Quanto tempo dessa respiração? E como que Enquanto, tu faz? sim, enquanto o coração estiver acelerado, isso vai variar de cada Ah, pessoa, né? Da intensidade da crise, do momento ali, né? Se for uma crise de ansiedade, se for uma crise de pânico. Então, enquanto está durando a crise, respira profundamente, né? Inspirando pelas narinas e soltando pelas narinas. Então, a postura física também vai contar muito. Se for uma crise muito, muito intensa, se você tiver condição de se sentar, ou melhor ainda, se deitar, porque está dando um sinal para o seu sistema nervoso central de que o corpo está ali no estado de relaxamento, e o corpo influencia na mente tanto quanto a mente influencia no corpo. Então, se eu me deito, é sinal de que tem alguma coisa, não estou no estado de sobrevivência. Porque quando a gente está no estado de sobrevivência, a gente não deita, né? A gente vai querer sim. correr, vai querer fugir, vai querer. Então, se coloca numa postura que seja confortável, vai fazendo essa respiração profunda. Coração diminuiu, ok. Tem pessoas que vão conseguir isso com 5 minutinhos. Dependendo da crise, tem pessoas que ficam 10 minutinhos. Né? Vai depender muito da mecânica e do corpo de cada uma, né? Tá, eu fico pensando assim, naquela pessoa que sempre agiu por impulso. Parar quietinha e ficar respirando é bem difícil, é Sim, bem complicado. Vamos sim. pensar anterior a esse processo dela entrar na respiração. Acho que já tem que começar mudanças de hábitos para que Perfeito. ela possa ter autocontrole dessas emoções e não deixar chegar num ponto como chegou, como esse que eu dei de exemplo, meu marido me traiu. E agora? Né? Para não deixar evoluir para uma crise maior. Então, esses hábitos, quais são que podem ser mudados para que ela enfrente determinadas situações? Eu sinto um dos hábitos assim, que eu acho mais fundamental é a diminuição da autocrítica. Então, para não ficar falando pelo aspecto negativo, eu penso numa mente compassiva. O cultivo de uma mente compassiva. O que é isso, no meu ponto de vista? A gente tem um autocrítico aqui, isso de uma maneira condicionada evolutivamente, um autocrítico que fica sempre buscando os nossos defeitinhos, olhando para o que está faltando, né? Tem alguns que isso, em algumas pessoas isso vai ser mais intenso, em outras isso vai ser um pouco menos, vai atacar mais na TPM ou momentos de crise. Mas a gente tem uma tendência autocrítica que é o ego aí, né? Buscando sempre diminuir, enfim, ou nos comparar,
E aí, se eu comparo, em algum momento eu me sinto superior, no outro eu me sinto inferior, enfim. Cultivar uma mente compassiva é cultivar uma mente que não se julga tanto e que foca na solução. Então, se eu vou cultivando isso momento a momento, quando chega um momento de crise, eu já consigo estar comigo do ponto de vista de ser a minha melhor amiga, porque eu preciso ser minha melhor amiga, e aí também focar na solução. Em vez de ficar buscando culpado, vítima e tudo mais, falar, opa, pera, eu tô comigo, por mais que esteja doendo essa situação aqui, eu estou determinadamente comigo, e o que que eu posso fazer com essa situação? Como que eu posso focar aqui na solução? E aí muda completamente o foco de, sei lá, da reatividade para uma mente que realmente vai conseguir ter um pouco mais de domínio sobre si, fazer amizade com si mesmo. Né? Então é Eu diminuir essa gostei, tendência autocrítica. eu gostei do que tu falou, estar contigo. Que muitas vezes a mulher não está com ela mesma. Como é que é esse processo, assim, estar contigo? De maneira bem Além prática. de ter, além de ter consciência das situações, dos fatos. Como é que é? Eu estou comigo, eu, Rosane, estou comigo. Como é que é isso? Olha, para Amanda, vim trabalhando isso assim, por exemplo, no autoelogio. Tinha uma tendência em mim muito autocrítica e que eu via que quando o outro me criticava, não era nem tanto o que o outro falava, mas doía quando eu pegava, batia que dava match com o que eu pensava sobre mim. Então, a minha Ah, autocrítica, aí eu falei, opa, pera. Então, eu vi que eu precisava trabalhar isso há alguns anos atrás, eu comecei um autoelogio. Então, quando eu via que eu começava a me criticar, eu já colocava um elogio junto. Não é sobre negar as partes não amadurecidas em mim. É acolher isso, mas não parar aqui. É acolher o outro lado também. Ok, eu tenho essa tendência. Então, esse nível de estar comigo, hoje, por exemplo, depois de ter conquistado esse domínio, essa intimidade, lá atrás eu escolhi ser minha melhor amiga. Então, eu vou selecionando melhor minhas amizades, as pessoas com quem eu convivo. E se eu estou no ambiente de trabalho em que eu não posso selecionar tanto, eu escolho até que ponto eu permito essa relação se aprofundar, né? uhum. Então, vou fazendo essa seleção. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu olho no espelho. Tem que escovar o dente, né? Alguma coisa assim também. E eu falo, eu tô com você. Independente do que vai acontecer hoje, eu tô com você. Se você tropeçar, eu tô com você. Se você fizer algo muito bacana, eu tô com você. Se o que for, eu tô com você. Então, quando eu passo em frente a um espelho, tinha uma tendência também muito, uma baixa autoestima era muito presente em mim. Então, essa inteligência emocional que hoje com que eu trabalho, primeiro foi aqui dentro. Aí depois, quando eu tava num nível, eu falei, deixa eu estudar mais para transbordar isso. Então, eu passo em frente a um espelho, antes eu não gostava nem de olhar, de tanto defeito que eu ficava buscando e encontrava. Então, hoje eu passo e falo, tô com você, hein? Bora lá. Então, eu brinco, eu trago um lúdico pro negócio. E quando eu tropeço, quando eu vacilo, eu falo, opa, onde que eu posso aprender aqui para não errar de novo isso? Então, eu não paro na Uhum. culpabilização, eu trabalho com a autorresponsabilização. E no reconhecimento do que eu tô fazendo de bom também, né? Muito bem, isso é fundamental. Né? Mas eu acho que é importante também, Amanda, a gente salientar a importância do controle das emoções na vida, né? Quais são os prejuízos que pode ter na bioquímica de uma pessoa, digamos assim, aquela que não consegue controlar as suas emoções, vai por impulso, vai sem agir de forma consciente, digamos assim. Excesso de cortisol, né? O cortisol, de uma maneira muito simplista, é o hormônio do estresse. Então, ele vai estar ligado aí, psicologicamente falando, de uma maneira muito direta, a uma diminuição do foco de atenção para a situação problema. E com isso, reduzindo o foco da atenção, eu não consigo ver as variáveis aqui, as possibilidades, e eu foco só no que está dando errado, no que está faltando, nos prejuízos. Isso é completamente danoso, bioquimicamente falando. Fora isso, artéria deteriorada, né? Porque vai prejudicando. Diminuição da atenção, da concentração, da criatividade, da vitalidade, da libido, né? Uhum. Insônia, alteração alimentar. Pessoas vão ficar muito querendo se alimentar de uma maneira compulsiva, outras não vão querer comer nada. Então tem essa alteração gastrointestinal. Tá ligado a tudo isso, né? O cortisol, assim. Quando eu trabalho com a bioquímica oposta a isso,
Então, eu vou tendo essas práticas de autocompaixão, uma prática meditativa contínua, uma respiração consciente, consumindo coisas que vão realmente possibilitar minha mente uma ampliação, livros, cursos, por exemplo, consumindo aqui os vídeos do canal, né, que é onde a pessoa também vai trazendo, vai ampliando com essas partilhas a percepção dela, vai se conhecendo, enfim. Eu trabalho com uma outra bioquímica. Então, se eu tenho práticas de autocompaixão, se eu tenho, sei lá, se eu consigo expressar o meu afeto e tendo tudo isso, eu tô falando de dopamina, hormônio do prazer, neurotransmissor do prazer, desculpe. Tô falando de serotonina, de ocitocina, de endorfina, né? Então, cuidar bem da alimentação, cuidar bem de consumir, não só fisicamente, mas intelectualmente, emocionalmente, coisas que vão alimentar e realmente nutrir, vai estar colocando uma outra bioquímica. Diminui cortisol e aumenta os neurotransmissores aí emocionais que a gente chama, né? Então, é outro nível. Mas não precisa acreditar em nada que eu tô falando, não. A pessoa tem que ir lá e praticar, para ver se realmente flui em si, né? certeza, com certeza. Tu está falando, então, ela tem que ter uma qualidade de vida também. Criar um espaço para si mesma, isso pode acontecer desde manhã cedo, não é aquela coisa correndo, já tem que ir para o trabalho, não. Para, antes de sair, para um pouco, faz uma meditação, faz uma respiração, comece a se tornar consciente daquilo que tu estás fazendo. Né? É Exato. uma coisa contínua no seu dia a dia, daquilo que vai acontecendo, aí a pessoa vai aprendendo a controlar as suas emoções nas relações, nas trocas que ela vai estabelecendo com as pessoas. Então, ela vai depois, no final do dia, avaliar: poxa, como é que eu fui hoje? Eu fiz isso, tá, mas eu não consegui. Por que eu não consegui? O que está faltando na minha vida? Por que eu não pude dizer tal coisa? Ou por que eu não pude ficar sem falar nada? Então, eu acho que mais ou menos vai por aí. Ela vai engatinhando. Ela só tem que ter uma consciência de como ela está agindo no momento, não é uma forma adequada. Ou seja, ela está destruindo a sua vida através de uma emoção que não está tendo controle das suas emoções, ela está agindo por impulso. Então, ela vai ter que primeiro ter consciência de que ela tem que mudar. E isso não é algo muito fácil, não é, Amanda? A questão de eu quero mudar. A pessoa chegar e dizer, eu preciso mudar, Amanda, por onde eu começo, tá? Por que é tão difícil esse processo? E geralmente, o que dificulta, né, na minha percepção como profissional da saúde mental, né, como psicóloga, é a dificuldade de lidar com a autorresponsabilidade. Então, a gente tem uma tendência social, e a mulher também tem uma tendência que é mais ainda de esperar que de fora alguém vá fazer isso, né? Então, quem fazia isso antes eram os pais, depois pode ser que seja companheiro, companheira, pode ser que seja que espere que o Estado vá fazer isso, espere, não que não possam fazer. Se vier é ótimo, é bônus, mas que isso não ofusque a autorresponsabilidade. Então, quando a pessoa realmente quer mudar, ela tem que assumir que ela precisa se responsabilizar pelas mudanças, criar um espaço na agenda para si mesma. E não é um espaço corrido. E às vezes também eu vejo muitas mulheres, né, no foco feminino aqui, que vão cuidar, mas vão cuidar da estética apenas. Não que isso seja ruim, é uma parte fundamental, é uma parte legal, interessante, porque tem a ver aí com a autoestima. Mas e a parte interna, né? Quem está cuidando aí das suas emoções, do seu bem-estar? Quanto tempo tem que você não escuta uma música que você gosta? Quanto tempo tem que você não come um prato? Um prato é difícil, né? Porque você vai comer o prato de vida, não dá. Mas vai se alimentar aí com alimento que realmente digere prazer, que você goste por você, não pelo outro. Né? Quanto tempo tem que você não vai e senta sozinha, talvez no lugar que você goste, vá fazer, não sei, coisas por si. E aí cada um vai ter uma tendência, né? Então, ter essa. Eu vou experimentar fazer esse negócio por mim. Pode ser que no começo vai ficar meio esquisito, né? E o mais interessante, você deu um exemplo muito legal aí, tirar um período do tempo antes de ir para o trabalho, antes de sair de casa, antes de ter com o companheiro, com o filho, com quem for, o seu momento. Hoje eu consigo tirar em média 2 horas e meia, 3 horas do meu dia, pela minha condição de estar solteira, né, e ter minha vida, antes de eu começar meu trabalho. Então eu acordo mais cedinho, vou fazendo todas as minhas práticas, depois quando eu chego para atender, eu tô assim. Se eu não consigo fazer isso, não flui tão bem.
Bem interessante. Né? Mas é isso mesmo, né, Amanda? E é importante a pessoa entender que enquanto ela não estiver bem consigo mesma, nada foi. Com certeza. Né? Sem inteligência emocional, a gente sempre vai perder para a gente mesmo. Não tem como. Você pode conquistar lá, ser a mulher mais bem vista pela sociedade e por dentro, como é que tá isso, né? Quantas celebridades a gente já viu aí que por não saber lidar com as emoções, tiraram a própria vida. Então não é status, não é dinheiro, é alguma outra coisa. Que coisa é essa? Né? Sem a base emocional, eu não consigo perceber um sucesso total, uma realização, uma satisfação. Você vai buscar no outro e aí talvez vai ficar faltante. Tá. Então, aquilo que tu falou, né? Se na infância tu não teve uma estrutura emocional adequada em função de pais que não eram presentes ou não eram continentes, enfim, etc e tal, como adulta, tu pode ter um outro entendimento da dinâmica da vida e buscar recursos para melhorar, seja fazendo uma terapia, seja conversando com alguém que te ajude, enfim, fazendo trocas, ou você mesmo indo atrás e procurando ser uma pessoa que vai se valorizar. Tudo começa consigo mesma, né? Eu não sei se faltou mais alguma coisa para te falar, Amanda, sobre esse tema aqui tão rico, tão vasto. É rica. O auto-amor. Mas o auto-amor, a definição de amor que eu mais gosto, não sou budista, mas é a do Dalai Lama, que ele diz que amar é não julgar. Aí eu te pergunto, você se ama? Né? Isso para todo mundo que tá aqui. Para e pergunta, você se ama? Ou você fica se julgando? Você ama outra pessoa ou você fica querendo que essa pessoa seja diferente? Né? E nesse sentido, ser a sua melhor amiga. E nesse sentido, se você é a sua melhor amiga, talvez você consiga dar conselhos muito ricos, criativos, amorosos para um amigo, para uma amiga. Então, traz isso para dentro. Né? Isso é inteligência emocional. E não agir na reação. Começar a se observar mais, para se conhecer mais, e não ficar se julgando, porque quando a gente julga, a gente não conhece. Eu conheço o meu julgamento, né? Conheço o que eu tô querendo ver, mas se observar, não agir no impulso, respirar um pouquinho mais e ter essa paciência, essa amorosidade, decidir ter essa intimidade com si mesmo, né? Se cuidar na parte externa, mas na parte interna igualmente ou se bobear até mais, assim, né? Com certeza. O que adianta tu ter um Fusca 0 km por fora, né? Toda assim, toda puxada, toda assim, e por dentro tu não está sabendo lidar com isso, com a passagem do tempo, com as mudanças que são naturais na vida de qualquer ser humano. Claro que se tu puder manter assim uma imagem melhor, isso vai te fazer bem, mas não que isso vai te ajudar em tudo na vida. Uhum. Não é isso. A magia está no autoconhecimento. A solução está em saber quem você é, o que você quer, o que você busca. Né? Isso eu ouvi muito durante todo esse ano, todas as pessoas que vieram aqui, assim como tu, Amanda, trazer esse tema muito importante para as pessoas começarem a refletir o quanto as emoções podem ser danosas na vida de uma pessoa se ela não tiver autocontrole no dia a dia. Eu sinto muito assim, isso foi as práticas de meditação que foram me desconstruindo para colocar uma nova forma de ver, né? Eu não percebo a emoção como boa ou ruim. Percebo as emoções neutras. Bom ou ruim vai ser a minha reação frente a ela. E aí isso muda. Pode ser que isso mude uma chavinha. E aí a raiva, ela é bem-vinda. A tristeza é bem-vinda. O medo é bem-vindo. A inveja é bem-vinda. O ciúme é bem-vindo. Não para agir de uma maneira impulsiva diante disso, reativa diante disso, mas para autoobservação, para autoconsciência e perguntar qual necessidade minha não atendida tá reverberando nessa emoção aqui? Como que eu quero lidar com isso aqui? Né? Se eu tô sentindo inveja, será que eu tô fazendo o melhor que eu posso? Ou eu tô olhando para o outro ou para outra ali, me comparando e vendo que talvez o outro ou a outra tá fazendo o melhor e eu sinto que talvez eu não estou? O ciúme, será que eu tô me dando as doses de amor que eu preciso? Ao invés de ficar esperando que o outro demonstre o tempo inteiro? Se o outro não tá demonstrando nunca, por que eu tô com esse outro aqui? Né? Então, sinto todas assim como uma possibilidade muito grande de olhar para dentro. Não reagir, sente o incômodo, vai incomodar, é óbvio. Mas o que eu quero fazer com isso? Autoresponsabilidade. Aí investigo e depois eu devolvo para o mundo. Né? Antes de devolver para o mundo, eu preciso investigar. Né?
Ninguém tem poder de Entender. machucar a gente, né? É a gente que se permite. O outro pode me insultar. Se eu acho que aquilo não faz sentido, ok, fica aí falando. Ou se me incomoda, opa, por que que tá me incomodando? Enfim, autoobservação contínua, autoinvestigação contínua. Constante, constante. Sim. Ah, constante. É como iniciar uma dieta. Vai começar na segunda-feira, que tu quer arrasar no fim de semana, acabar com tudo na segunda-feira. Aí vai na segunda-feira, vai até terça, quarta, já não deu mais, já não funcionou. Alguma coisa não está funcionando. Então, a mesma coisa com as emoções. Vamos colocando hábitos. Uhum. Hábitos por outros que vão te ajudar melhor a evoluir, a transitar pela vida, a seguir o fluxo natural daquilo que as pessoas não esperam de ti, mas daquilo que tu espera da vida, né, Amanda? Uhum. Eu não sei, mais alguma coisa que tu gostaria de dizer para concluir o nosso bate-papo? Uma poesia, pode? Claro, maravilha, vamos lá. Gosto de poesia. É uma poesia autoral que chama Observar, Conhecer e Ser. A mente é uma ótima serva, porém uma péssima mestra. Já dizia o sábio que soube conhecer a si, e cá arrisco dizer que não há tesouro maior para o ser humano que se conhecer. Ser dono de si, sabe? Saber lidar com os pensamentos, saber gerir as emoções, entender que a mente mente e que tudo começa lá nas sensações. Silencie para se escutar. Se observe sem se julgar. Respire antes de agir. Escute a inteligência do seu corpo. Ele não para de fazer alusões para te preparar quanto às emoções que chegam e tão logo querem se transformar em ações. Então, não se negligencie. Identifique, acolha e observe o que os estados emocionais têm a dizer sobre si e acolha-se. Permita-se transformar na sua melhor versão, naquilo que pede com integridade seu corpo, sua mente e a sua intuição. Maravilha, que lindo, Amanda, muito legal. Para fechar com chave de ouro esse nosso bate-papo, adorei muito. Vai ajudar muitas pessoas que estão assim fora de controle, com as emoções muito assim, não estão muito bem em função de vários motivos, da pandemia, insegurança, medos, incertezas. Então vamos buscar se reconectar consigo mesmo. Um Sim. grande abraço, muito obrigada por essa oportunidade riquíssima, Amanda. Também agradeço pelo convite. Espero de fato que essa partilha aqui possa agregar de alguma maneira, as pessoas possam sair daqui com alguma coisa para investigar, para praticar e talvez mudar alguma coisa em si. Com certeza. Um grande abraço. Abraço.